Alô. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que pela primeira vez, né, o Diatipo, que o Henrique Nardi vai falar um pouco mais sobre isso, está ganhando uma dimensão um pouco maior, né? Está ficando chique a coisa, a gente está sendo transmitido online, né, pela internet, tá? A coisa, tudo obra aí do mágico dos vídeos. A gente tem uma agenda um pouquinho apertada hoje, então eu só vou adiantar para vocês meio que se organizarem, tá? A gente vai começar agora com o Cláudio Rocha, uns 15 minutos, aí, daqui a pouquinho. Depois entra o Gustavo Garcia, né, às 10h30. A gente vai ter pouco espaço para perguntas, né, então a gente tem que ser bastante ágil nessa parte aí. A gente vai fazer uma interrupção para o almoço às 11h30 e voltamos a 1h. Né? Então, a 1h entra o Gustavo Soares e depois, às 14h, entra o Fernando Melo. Ok? Isso. E a gente vai sobrar aí um espacinho lá pelas 3h para a gente fazer um bate-papo, falar um pouco sobre o ensino de tipografia, tanto aqui no Brasil como fora, né, pegando a fala aí dessas pessoas todas que estão aqui. A gente vai começar com o Cláudio Rocha, né, que está chegando aí da Itália, está vindo da Itália, fugiu do Brasil aí há uns anos, né, de uma forma assim meio, né, saída, né, pela esquerda, e tem um trabalho interessante lá na Itália, ele vai contar um pouco sobre isso. E o Diatipo, eu queria que o Henrique Nardi contasse rapidamente aí para quem não conhece o que é, contar um pouquinho da história, como começou e aonde chegou aqui. Legal. Desculpa. Só queria agradecer, né? É importante a Miami Ed School, a SPM, que cederam esse espaço fantástico aqui para a gente, que é uma coisa nessa época do ano que é mais complicado ainda, né? Então, agradecer ao pessoal aí de cima. Com certeza. Pessoal, bom dia. É muito bom ver vocês aqui nessa data tão incomum para um evento. O Diatipo é um encontro que ele começou com o pessoal que participa de uma lista de discussão de tipografia. A propósito, quem aqui faz parte da lista de discussão de tipografia? 30 por 40, quase metade. Ok. Depois a gente fala mais sobre ela. Mas aí a ideia do Diatipo era fazer um encontro para esse pessoal da lista se encontrar fisicamente. Né? Então era marcar num bar, vamos conversar sobre tipografia. E a gente fez uns 3, 4 encontros desde o ano passado para cá, começou em 2007. E, com o tempo, a gente teve uma vez esse ano que a gente falou, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais formal. Que antes era um encontro no bar, um churrasco, vinha, sei lá, 10 pessoas. A gente falou, vamos tentar fazer uma coisa mais formal. E a gente levantou um tema para o Diatipo, que foi OpenType. E a gente fez um encontro em maio, que foi sediado aqui na ISPM também. E aí falou o Fernando Caro, o Tony Demarco, o Eduardo Domini. E foi um encontro que já teve uma coisa mais formal. Foi em sala de aula e depois a gente saiu para beber e tudo mais. E aí, nessa proposta mais formal, a gente conseguiu montar esse Diatipo hoje e já tem um quórum bem maior. Ótimo que esteja acontecendo isso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Queria aproveitar também, o Luciano falou de agradecer a SPM, o Diatipo do OpenType foi sediado aqui na SPM também, um agradecimento. Agradecer ao Joatan, que veio me dar um help aí com a questão da transmissão. Sim, a ideia da transmissão, isso foi uma coisa também que apareceu na lista, o pessoal começou a se cadastrar aqui para o encontro e tinha gente que não ia conseguir vir, falou, pô, vocês não conseguem transmitir? E aí a gente está fazendo isso, então tem uma câmera, está ligada num site chamado ustream.tv. Ele tá fazendo a transmissão. O Luciano vai mostrar aí a imagem. Opa, não começa a mostrar a palestra. Ali, ó. Então, tem o pessoal com bate-papo, já tem algumas pessoas online, e vão transmitir o que está rolando aqui. Quem tiver... Eu divulguei o link na lista de tipografia hoje de manhã. Então, quem entrar na lista... E tinha gente que já estava sabendo. Então, a gente vai ter essa novidade, que é poder... Tem um delay enorme, né, normal. Essa novidade de poder transmitir as palestras para quem está na internet, vamos testar esse formato também. E tinha mais uma coisa que eu ia falar. Sim, isso vale para os palestrantes e também para quem for fazer pergunta depois. Em função da transmissão, vou pedir para todos os palestrantes para usarem o microfone. Porque aí, para poder chegar em quem está na internet, não adianta falar assim, que aí não funciona. Tem que ser usando o microfone. Tá ok? Quando for fazer a pergunta também, microfone sem fio. Tá ok? Então é isso. Então vamos começar. Cláudio? Até aqui, obrigado. Tá ótimo. Desculpa. Beleza. Aqui, tranquilo. Ok. Tá saindo o som lá?
o pessoal aí pelo Brasil está me ouvindo. Bom dia, muito legal estar aqui, sempre bom voltar. Voltar também à SPM, né, pessoal, tradicional apoio que a SPM dá para o pessoal da tipografia, né? Bom, eu vou falar hoje sobre a minha experiência lá na Itália. Eu, na verdade, fui para lá mais ou menos 1 ano e meio, simplesmente porque aqui estava esquisito para mim, né? E a oportunidade também de continuar um trabalho que eu vinha fazendo lá na Europa. Eu representava a Linotype aqui no Brasil, tinha contato com várias empresas, com vários tipógrafos, e surgiu a oportunidade de eu mudar para lá e continuar o trabalho também de integrar a tipografia brasileira com a tipografia internacional. Quer dizer, a gente continua fazendo a Tupigrafia e o Tony. A revista saiu um último número, acho que foi em agosto, né, desse ano, e está sendo muito legal essa experiência. E eu vou contar um pouco as coisas que eu encontrei lá e a gente tentar entender o que é a Itália nesse aspecto assim, de produção tipográfica, de design gráfico, né? Então é isso. Cadê aqui? É difícil resumir, né, o que é essa produção de letras, a história da tipografia, a história da escrita, né, na Itália, porque é muita coisa, é um patrimônio impressionante. Você, aonde vai, você tropeça em exemplos, em documentos. Lá tem mais museu que supermercado, é uma coisa impressionante, né? E eu fui lá primeiro tentar entender o que é o país, né? Eu me mudei para lá com família, tudo, tentar o que acontece aqui, né? É uma bagunça, só que é uma bagunça que funciona, diferente do Brasil, né? E a gente consegue entender melhor, se imaginar a Itália como camadas. As coisas, né? Você morar numa cidade que tem mais de 2000 anos, como é Roma, né? Ou tem esse passado, né? A cultura da escrita latina surgiu lá, né? Então, esse é uma imagem, um trecho de uma muralha que eles integraram com uma igreja, não sei bem. E dá para ver, em termos de arquitetura, que tem uma similaridade com a tipografia muito grande, né? Que essa parte de baixo era uma coisa, depois, em outros séculos, acrescentaram, em outro estilo, outras coisas em cima, né? Isso é muito comum, né? E que a tipografia, no espaço público, digamos assim, é o ambiente de origem, é o ambiente natural, né? Então, é muito comum você encontrar exemplos, museus de epigrafia, com pedras, inscrições maravilhosas, desde a época romana até o Renascimento, né? Que foi aonde se voltou, se fez uma ligação novamente com essa tradição, com esse passado, né? Artístico, cultural, que aconteceu na época do Império Romano. Então, a Itália, do Renascimento, né, do surgimento da tipografia como sistema de produção, né, principalmente produção de livros, na Alemanha, logo depois, século XV, migrou para a Itália, né, em Veneza especialmente. A partir já desse momento, começou um declínio da tipografia na Itália, né? A produção, a bola da vez passou para a França, e assim por diante. Foi caminhando pela Itália, pela Europa, onde essa produção de letras, né, para impressão, encontrou a supremacia em países diferentes aí na sequência dos séculos. Até o Bodoni, que foi novamente onde a excelência voltou à Itália, né, principalmente na produção de livros. O Bodoni não era um tipógrafo, ele era um editor. Ele desenhava as letras para uso próprio, para melhorar a qualidade dos livros que ele produzia. E, novamente, a Itália caiu num declínio, né? E aí, no século XIX, voltou a uma produção muito grande, como inclusive depois da Revolução Industrial, o desenvolvimento de letras para impressão saiu daquele esquema de produção para livros, para entrar nessa área mais publicitária, mais de comunicação visual. E também a quantidade de exemplos de coisas que a gente encontra, de uma forma bastante regular, né,
mesmo na Idade Média, ou depois da Idade Média, Renascimento, assim por diante, tem muita coisa boa e muita coisa que você olha que não tem o mesmo padrão conseguido em outros, por autores diferentes, por criadores diferentes. Mas é interessante ver e começar a colher e trabalhar com esses elementos. Por exemplo, isso aqui é um detalhe de um cartaz. Se puder apagar essa luz aqui, acho que fica melhor. Beleza. Com esses caracteres aqui. Isso aqui é um cartaz homenageando o Garibaldi, né, que é o grande herói italiano. Aliás, o país é curioso, né? A Itália é um país novo, de 1860 e pouco, assim, como país, comunidade, né? Que antes eram, né, vários feudos, né, várias regiões que foram unificadas nesse período. E me chamou a atenção, né? Isso aqui os caracteres mais esquisitos, né? Esse G torto, esse A com esse arco, né? Esse Z, maluquice, a perna do R. Então, se você, e assim por diante, eu falei antes, é impressionante a quantidade de exemplos, de coisas que você encontra e que não são conhecidos, não são divulgados. Quer dizer, logicamente, os estudiosos de tipografia do mundo inteiro vão para a Itália, os pesquisadores, para ficar fuçando lá em bibliotecas, em museus, em monumentos, para encontrar matrizes, né, referências para a produção de tipos, né? Então, é maravilhoso você poder se dedicar a estudar essas coisas. Um outro exemplo é um cara, eu nunca tinha ouvido falar, um cara é um xilógrafo, né, um xilógrafo também do início do século XX, e que era especializado em fazer esses ornamentos, tudo em madeira. É impressionante a produção desse cara. E ele também fazia e fez letras. Isso aqui é um catálogo, é uma abertura de um catálogo das fontes e dos ornamentos feitos por esse cara lá da região do Vêneto, na Itália. Então, erros e acertos, né? Quer dizer, umas proporções estranhas, mas com também muita liberdade, né? Se a gente olhar o H e o G, por exemplo, que não são formas pouco comuns, né? E muitas vezes divertidas, mesmo esse R, com essa volta, um M esquisitíssimo, né? Quer dizer, problemas de proporção, tudo isso a gente encontra, mas não importa, são fontes de inspiração, de referência, e a minha vontade de fazer pesquisa, organizar essa informação e editar isso, seja como livro, revista, aula, curso, palestra, o que for, né? Organizar a informação, a gente entender, estudar essas coisas e depois organizar isso para poder divulgar e poder ter uma utilização mais ampla. E na metade do século XX, aliás, já no começo, né, pela década de 20, mais ou menos, surgiu a Nebiolo, que foi uma grande produtora, uma grande type foundry, né, uma fundidora de tipos, que logo no início criou um estúdio artístico para organizar a produção de tipos, para conseguir criar um catálogo. Eles fabricavam fontes, tipos manuais, né, para composição manual, tipos de metal e de madeira. E, a partir do surgimento desse estúdio de criação, com tipógrafos contratados e um diretor artístico, foram 2 ou 3 muito capazes, a Itália voltou a ter uma produção original, embora a Nebiolo se dedicasse um pouco a copiar modelos de tipos que faziam sucesso no mercado internacional, para oferecer para os seus clientes uns tipos dentro da linha do que fazia sucesso. Era uma prática muito comum, não só na Itália, na Europa inteira, nos Estados Unidos. Um tipo que fazia sucesso era copiado, literalmente copiado, mudava o nome, mudava algumas características e colocava no mercado. Não tinha essa relação de propriedade industrial, propriedade intelectual muito bem desenvolvida nessa área. Mas o que é legal, e aí um dos caras mais importantes, né, que é bastante conhecido internacionalmente, que é o Aldo Novarese, que é cultuado lá na Itália, né, ele morreu em 85, e foi diretor desse estúdio artístico da Nebiolo.
ele foi um cara especial, foi um cara muito... Ele era obsessivo, né, pela criação, pela produção, pela perfeição, perfeccionismo, né, pela perfeição do seu trabalho. E aqui é um exemplo. Ele criou uma fonte baseada no estilo cursivo inglês, e eles tinham possibilidade de trabalhar de maneira muito próxima com a fábrica, com a produção. Ou seja, não é caligrafia, não é escrita, é tipo, é indústria, né, é processo de reprodução. Você fazer no metal a junção perfeita desses traços é uma coisa dificílima, né? E aqui esse é um detalhe de um catálogo. Eles, para explicar isso aqui, essas áreas em amarelo equivalem à área do tipo. Então, a junção desses traços finíssimos, né, era muito bem feita. Graças ao quê? Essa possibilidade de indústria e criação, né, e projeto trabalharem em comum acordo. Por exemplo, olha, evitando uma coisa que nesses tipos itálicos, que mexem com tipo de metal, sabe que eles são inclinados. É uma coisa que é complicada, porque qualquer batidinha, né, danifica o tipo, é difícil trabalhar. E ele mudou, inclusive, um pouco a inclinação do... Deixa eu ver se eu volto aqui. Do tipo inglês, que era, né, a inclinação da letra era um pouco mais acentuada, para conseguir o encaixe perfeito e na vertical, como é normal nos tipos redondos, né, os regulares que não são... Opa! Tá vendo? Para evitar esse tipo de angulação, essa coisa que era mais complexa para lidar aí na produção do dia a dia. E um dos tipos feitos pelo Novarese, né, encontrou o apoio da comunidade dos designers gráficos, dos tipógrafos da região lá de Turim, né, de Torino, e que participou, vamos falar um pouco desse, foi uma coisa importante que aconteceu nos anos 60 e 70, e eles voltaram a utilizar, ou seja, uma coisa que a gente está buscando aqui também. Tudo bem, você pode criar fontes, criar coisas para o mercado internacional, mas assim, a produção local começa a utilizar, a fazer uso desses tipos nos seus trabalhos, né? Isso que é a coisa mais legal, você ter uma produção nacional, uma produção local, que serve de matéria-prima, de material para a produção do design, né, do gráfico local. Então, essa integração com o pessoal de Milão, especificamente, foi muito produtiva. Mais para frente, eu falo um pouco mais desse pessoal aí. Bom, eles não falaram aqui, mas o tema hoje é ensino, né? Não é isso? Então, eles me pediram, falaram, fala aí do ensino, tipografia. O pessoal que vem aí na sequência saiu daqui para estudar tipografia no exterior, né, na Inglaterra e na Holanda, que são os países mais, vamos dizer, enjoados, né, tecnicamente, são países que são professores, né, escolas que têm uma tradição, uma perfeição, um desenvolvimento já no ensino da tipografia muito bom, bastante desenvolvidos. E eu tive contato com o pessoal de Milão que estuda e produz e ensina tipografia. A comunidade dos tipógrafos lá na Itália é pequena, mas está num momento muito favorável, muito legal, né? Por quê? Depois do Novarese, né, novo declínio, a tipografia na Itália novamente foi abandonada, esquecida, não tinha livros publicados em italiano, não tinham professores, não tinham pessoas produzindo. E mais ou menos aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Os estudantes, né, interessados, aliás, foram para o exterior, né, foram para a Holanda, foram para a Inglaterra estudar tipografia. Muitos se fixaram em outros países, por exemplo, vários foram trabalhar na Font Shop, lá na Alemanha. Tem uma produção já profissional muito boa. E, de um tempo para cá, começou a inverter esse processo novamente, ou seja, esses caras, alguns voltaram para a Itália, se estabeleceram como designers gráficos e estão criando tipos e utilizando nos seus próprios trabalhos, o que é muito legal. Também vou mostrar alguma coisa aqui. Então, é difícil falar um novo renascimento da tipografia, é muito cedo, não tem uma consistência ainda notável, mas já se pode dizer que ela está ressurgindo. A tipografia na Itália
está num momento super favorável, um movimento grande, né, uma produção grande, como vocês vão ver aqui, preciso ficar ligado no horário, porque... Bom, esse é um curso curioso, é uma coisa surpreendente, na verdade, porque é um curso de type design, né? Eles ensinam tipografia, teoricamente, e ensinam também a produzir um tipo. Só que é um curso de 80 horas, é uma imersão, né? São basicamente um mês, são 4 semanas de aula, 4 horas por dia, mas se exige que, no final, os alunos entreguem um projeto, né? Então, a pessoa, em um mês, e as propostas não são assim, não fazer um tipo, né, simples, um display, não, são coisas, às vezes, bem complexas, e o resultado é surpreendente. Claro, é um pouco desigual, tem coisas que não são ainda equilibradas, né, no tempo de produção é muito pequeno, mas muitas coisas são maravilhosas. Assim. Deu para ver que já está na 3ª edição desse curso. Essa fonte que eles utilizaram para divulgar o curso foi produzida por um dos professores, o Luciano Perondi, que tem um trabalho muito bonito. Se baseou numa fonte italiana, feita em tipo de metal, essa Fregio Meccano, que cada unidade que a gente vê ali em cima, né, era um pedacinho de metal que eles juntavam para fazer várias possibilidades de tipos, né? E isso é da década de 20. E na década de 30, da Nebbiolo, esse tipo, né, foi feito o mesmo tipo, só que negativo. Você compunha em volta, né, e a letra parecia vazada. Imagina fazer isso com pedacinhos de metal, né? Isso é uma coisa bem original da Nebbiolo, não foi nada copiado. E esse cara fez a mesma coisa com o digital. Essa é uma fonte, inclusive ele não vende, é distribuída, né? Você entra no site, você consegue baixar, e que funciona, cada um dessas unidades, né, é acessado através de um comando de teclado. É divertidíssimo, dá um trabalho do caramba fazer isso aí, mas é divertido você encontrar, conseguir formar, a partir dessas unidades, um alfabeto único, né, original. Inclusive, ele consegue fazer uma fonte cursiva, né, usando essas estruturas, essas unidades, né. Depois eu falo mais um pouco do Perondi, que é um dos professores do curso. Esse cara foi idealizador, o Giancarlo Liprandi, é um dos designers que, na década de 70 e de 60, trabalhou com o Novarese, né? E o curso de Type Design lá no Politécnico de Milão é uma ideia desse cara, que é o patrono, né, e participa de algumas etapas do curso. Essa foi uma das fontes que ele participou, é uma fonte tecnicamente bem desenvolvida, mas não teve muito sucesso, porque já era o final do sistema de composição em tipos de metal, né, de composição manual. Em vez de eles fazerem a Nebbiolo, ao invés de investir vamos dizer assim, na nova tecnologia, na composição, na fotocomposição, insistiu em lançar esse tipo no metal, e não deu certo. Mas é uma família com muitas variáveis, né, e era um grupo, foi produzida pelo Novarese, que chefiou um grupo de designers, o Liprandi foi um deles, e que, inclusive, os designers gráficos produziam as peças que iam divulgar essas fontes, né? Uma linguagem bem dos anos 60, né? Aliás, saiu do comecinho dos anos 70. Bom, o curso de Type Design lá do Politécnico, eles propõem, como eu falei, um trabalho final dentro de um tema. No primeiro curso, foi fazer uma tipografia para sinalização das placas para utilização nas placas de carro. Tá? Então, esse é um dos slides. Depois tem os endereços, né, os URLs dos sites para vocês olharem. Muitas dessas imagens, quando eu colocar o site, dá para vocês buscarem. Tem outros exemplos, eu peguei só um pedaço. Então, essa é uma das fontes feitas durante o curso. Esse foi a primeira turma que teve esse tema.
O segundo é um negócio maluquíssimo, que é fazer uma fonte para leitura em corpo 2, corpo 3. Ou seja, fontes para corpos minúsculos. E que, no trabalho final, eles deveriam produzir uma peça, um pôster, aliás, onde a fonte aparecia não como conteúdo, mas como forma. Sabe aquela ideia de você vai variando o peso da coisa e forma o perfil de uma pessoa, da Mona Lisa, do Beethoven, essas coisas assim. Então, essa foi a proposta dificílima, ainda mais para fazer num tempo tão reduzido, né, de um mês, mas algumas coisas interessantes. E a terceira versão do curso propunha um tipo para a cidade de Milão. Então, cada aluno participante escolhia um tema. Esse da esquerda, o rapaz fez sobre a estação ferroviária de Milão, que é um monumento, né, assim, tem uma tipografia, todos os tipos, os mais antigos, né, são esculpidos na pedra, lá dentro. E essa daqui para o Teatro Scala de Milão, né, um tipo específico. Aí um detalhe da fonte que ela criou, né? Estranha a escolha, um tipo sem serifa, para uma coisa que, né, normalmente, essa aqui é atual, né? Essa é onde está escrito Teatro alla Scala. Mas, enfim, foi muito legal. E eu fui esse ano convidado para para participar do encerramento do curso, né? Eu fiz uma palestra sobre o Brasil, sobre a tipografia brasileira, o contrário do que eu estou fazendo aqui. Contar um pouco o que é, porque é uma coisa comum, os europeus, eles são muito críticos, no sentido assim, eles até se como é que fala, se limitam, acabam podando a criatividade, porque eles são muito exigentes, sabe? Tem todo aquele peso cultural, aquela bagagem, né, que às vezes acaba deixando as pessoas um pouco travadas. E aqui a gente é tudo menos isso, né? A nossa irresponsabilidade é notória, a gente consegue experimentar com muito mais liberdade. Eu falei sobre as pichações aqui no Brasil, contei sobre a revista Tupigrafia, que, aliás, o que eu levo de tupigrafia lá vende, esgota. O problema é o peso, a bagagem de levar a revista para lá é complicado. Enfim, eles gostaram muito e acharam assim, muito estimulante, quer dizer, não ter esse peso, por um lado é bom, não quer dizer que a gente deva não olhar para trás, não estudar, não se aprofundar tecnicamente, culturalmente, mas para eles essa liberdade, essa falta de peso que eles colocam nas coisas, né, ajudou, assim, impressionou, uma coisa que chamou bem a atenção. Então, o curso tem uma estrutura muito legal, porque eles dão bastante teoria e com gente muito capaz, né? Esse inglês, James Clough, mora lá na Itália há 35 anos. O que o cara conhece de história da tipografia é impressionante. É um dos colaboradores da revista que eu estou editando lá, é um dos maiores entusiastas, né? Uma pessoa muito generosa. E é um grande calígrafo também. Num outro curso que ele também faz parte, mas não é um curso de type design, é um curso de design tipográfico, onde eles trabalham com a impressão, com o sistema de impressão tipográfico. Eles têm lá umas impressoras, uns tipos de metal e madeira, e editam a cada curso um livreto também com um tema. Essa imagem saiu de um desses livretos, depois eu mostro para vocês, tem uma imagem. E é um dos trabalhos que ele faz. Esse é o mais brasileiro dos italianos, o Gian Giorgio Fuga. Esse cara teve contato próximo com o Aldo Novarese, ou seja, ele pegou o final daquele período de produção, vamos dizer assim, manual, muito intensa, e que o rigor construtivo era maior, né, do que no digital. Claro que tem rigor construtivo, mas lá era tudo feito na mão, cálculo, régua. Aqui é uma coisa que o computador ajuda muito mais, né? Naquele tempo se transpirava muito mais para produzir uma fonte. E levava muito mais tempo também. Esse cara, inclusive, ele veio para o Brasil já diversas vezes, deu um curso lá em Porto Alegre, né? Você chegou a encontrar com ele lá, Tony? Não?
deu aula no IED aqui de São Paulo também. E um dos trabalhos dele é essa fonte para os títulos e para as aberturas de matéria do L'Espresso, que é a revista semanal do jornal La Repubblica, de Milão, né? E o que é? Há outros exemplos, né? Que utiliza com espaço entre letras, né, bastante apertado e acaba funcionando de maneira interessante. Eu gosto muito desse resultado, né, esse tipo de fonte do século XIX, né, com os tipos industriais. E aqui, como ele está em contato com os editores, né, é possível fazer certo tipo de ajuste, como esse, os acentos. Se eles fossem com a proporção normal, eles acabariam invadindo, né, porque o entrelinha é bem justo. Então, ele desenvolveu uma série de acentos apertadinhos para funcionar com o entrelinha justo, que é comum na utilização da fonte. Quem quiser visitar o site dele e o blog, eu contribuo regularmente fazendo a tradução dos textos dele, porque ele traduzia da maneira mais macarrônica possível. Era muito divertido ver a tradução. Embora ele estivesse melhorando bastante, né, a produção dele de texto italiano, ele gosta muito de português, gosta do Brasil, tem parentes aqui, que são até nome de rua, acho que em São Caetano. E é um grande amigo. E vale a pena ver. E ele me ajuda muito, porque os artigos da revista italiana eu escrevo em português e ele traduz muito bem para o italiano. E daí depois tem uma revisão de um outro colaborador que estudou, melhor dizendo, literatura e deixa um texto em italiano. E o James Clough passa para o inglês, né, porque a revista que a gente está produzindo lá é em italiano e inglês. Ok? Pode avançar? Andrea, lá é nome de homem, não é essa italianinha aqui, Andrea. Andrea é esse barbudo careca, que é um grande figura também. Dirige um estúdio chamado Left Loft, que é um estúdio de design, e, junto com o que fez a fonte lá do início, é o responsável pela área de projeto do curso. Uma das fontes que ele criou foi para o evento de mídia eletrônica, lá em Milão, onde tem várias fontes na família, a inicial é legível e todas as outras não são, ou seja, na mesma posição tem signos que não fazem o menor sentido para nós, mas que funcionam visualmente. Eles utilizaram dessa maneira para produzir as peças para divulgar esse evento de mídia eletrônica. Dentro dessa perspectiva, os designers criam suas fontes para utilizar no material gráfico produzido por eles. Tem outros exemplos muito legais no site, daqui a pouco entra o site deles. E uma coisa interessante, já estão exportando tipografia. É uma revista francesa de moda. Essa é uma coisa que ele está pesquisando, né, tipografia para moda. Essa é uma coisa interessante. Fez uma fonte simples. Talvez os franceses devem ter ficado mordidos com isso, mas ele fez uma versão, o italiano fez uma versão condensada da Didot, para utilização nos títulos, no logotipo da revista. Foi feita pelo André comercialmente. Esse é o site deles. E tem na área de fontes, né? Tem outros exemplos, outros trabalhos produzidos pelo estúdio deles, muito bonito o trabalho deles. A Itália tem mais tradição em design industrial, né, design de produto. O design gráfico na Itália não está no mesmo nível que o holandês ou que o inglês, né, mas tem alguns exemplos bem legais. Esse é um tipógrafo muito talentoso. Esse é o que fez aquela fonte que eu mostrei no início, a fonte do curso Type Design, e é o outro responsável pela área de projeto. E o cara manja muito.
a fonte que ele fez para o jornal mais importante da Itália, né, o Corriere della Sera, para fonte de texto. Funciona super bem, né, com as características típicas de jornal, de uma fonte para jornal. As descendentes e ascendentes curtas, olhos abertos, ao contraste, ou seja, uma fonte profissional, perfeita, funciona com todas as variações. Esse é o site dele. A fonte, aquela que eu mostrei do início, é gratuita. Não acha muito fácil no site dele. Eu achei uma vez, depois entrando por aí, foi difícil de eu achar de novo, não lembro nem como chega lá. Mas a fonte se chama Tribasei, que é o número 6, né? Mas escreve C. Tribasei é o nome daquela fonte. Se vocês derem uma busca, talvez vocês consigam baixar, que é uma excelente diversão. Mexer, compor alguma palavra usando aquela fonte é muito divertido. Ok? Esse é um tipógrafo da velha guarda, foi um funcionário, quando moço, nos anos 50, esse cara trabalhou no estúdio artístico da Nebbiolo. É a referência, é o cara mais assim, consistente em produção de fontes. Ele tem várias fontes produzidas, tanto na Nebbiolo, trabalhava na produção dos catálogos da Nebbiolo, porque o estúdio também criava as peças promocionais. Também é calígrafo, o cara faz relógio de sol, que lá eles chamam de meridiano. É um amor de pessoa também. E fez uma fonte que, né, apesar dele ser assim, da escola mais antiga, ele fez uma fonte para o evento mais importante, mais atual, mais contemporâneo, que foi a fonte para o evento Torino, Capital Mundial de Design, que aconteceu em 2008. Né? Teve uma série de eventos, a cidade inteira, não só design gráfico, design. A Icograda, esse ano, foi lá em Turim, e a fonte criada por ele funciona maravilhosamente bem. É só um peso. Aqui um exemplo do material produzido pela agência de design gráfico e contratou o Piero para fazer uma fonte exclusiva para o evento. E na revista, que chama Tipo Itália, que eu vou falar mais adiante, a gente sempre pretende fazer uma matéria com um type designer italiano. O Piero De Macchi foi escolhido para ser o tipógrafo do número 1, porque ele tem ele passou por todos os sistemas, sabe? Aqueles caras que começaram no sistema de composição manual, migraram. Esse cara teve um Icarus. Ele comprou um software Icarus, desenhava as fontes dele com Icarus, que foi um software, primeiro software produzido para a geração de fontes no sistema eletrônico, né, na fotocomposição. Migrou para a fonte digital, tem uma produção constante. Né? Ele fez uma fonte que é uma continuação. O Novarese, antes de morrer, tinha começado um projeto que não conseguiu terminar. E ele conseguiu uma cópia dessas. Só tinha a palavra hambúrguer fontsive, né, que é uma palavra utilizada para criar os caracteres básicos para desenvolvimento da família. Só tinha isso. Ele pegou, como ele foi aluno do Novarese, trabalhou anos com ele, ele continuou essa fonte e no ano de 95, 10 anos da morte do Novarese, ele lançou a fonte com um livro com CD, 120 exemplares, muito bonito, um trabalho belíssimo. Então, é um cara que vale a pena a gente conhecer o trabalho dele. Tem aí no site do Piero. De novo aí o nosso amigo James Clough, mas estava conversando aí no intervalo da aula com o Michele, melhor dizendo, né? Que é o cara da tecnologia. Esse cara manja muito de FontLab, ele dirige no Facebook um grupo italiano que debate, discute, se ajuda na utilização do software FontLab. Então, nesse curso, eles também têm aulas de FontLab. O site dele vale a pena visitar, é um cara muito antenado. Ele está produzindo uma fonte para
aparecer nas legendas de filmes. É uma fonte, vamos dizer, não é como, mesmo princípio das fontes para comunicação visual, né? Onde você tem que ler à distância, em situações não muito favoráveis. Então, ele está produzindo uma fonte específica para uso para legendar filmes. E acabou de sair um livro, a segunda versão. O primeiro exemplar, o primeiro livro dessa série, chama Italic 1.0, saiu em 2001, durante o Congresso da ATP em Roma, que tinha a produção dos tipógrafos daquela época. Eu tenho esse primeiro número, e que era ainda fraquinho, né? Era pouco consistente. Tirando os caras que estudaram fora, que, né, já tinham fontes no mercado, estudaram na Holanda, etc., tinham fontes na Font Shop, na Fonte. Do primeiro para o segundo, o salto foi impressionante. Qualidade, né, dos projetos. Ainda tem, claro, tem projetos aí de estudantes, tem uma variação grande, mas é um livro que dá a visão clara do que é a produção tipográfica na Itália. Isso aqui, daqui a pouco aparece o site onde tem esse projeto, né, que o Italic é um projeto. Essa é uma das fontes, ainda é um trabalho de aluno. Então, eu selecionei. Esse rapaz, Antônio Cavedoni, estuda com Christian Cruz, lá em Reading, na Inglaterra. E aqui ele estava estudando o FontLab, resolveu pegar essa fonte, que é historicamente, né, reconhecida como a primeira fonte produzida num tipo sem serifa, fez a versão dele e com caracteres alternativos aí no uso do OpenType. É uma fonte estranha, né? A Two Lines tem caracteres que são meio desproporcionados, umas coisas. Ele conseguiu... ele falou despretensiosa, ele não pretende comercializar nada, é uma fonte utilizada só para aprendizado. Alguns outros projetos. E no site eles descrevem um pouquinho, né, qual foi a... Mais 15, pelo amor de Deus. Outro projeto, isso aqui misturando várias influências, assim por diante. Outro projeto. Então, vocês, entrando nesse site, vão poder ver direitinho lá o que, inclusive com análise, dizendo, olha, eu fiz a fonte, usei tal influência, a minha intenção era essa, era aquela, etc. E eles fizeram um negócio legal, essas fotos no Flickr, do Café Italic, são fontes italianas em uso. Então, os caras veem uma fonte feita por um italiano, ou o próprio tipógrafo vê o seu trabalho utilizado numa embalagem, num cartaz, numa coisa qualquer, e mostra, nesse Flickr, você pode encontrar aí vários exemplos, eles colocam o nomezinho da fonte e tal. Pode ir? Uma coisa surpreendente lá é esse museu. O dono de uma gráfica, uma gráfica muito grande, equivalente a uma Burt, sabe? O cara, na região lá do Vêneto, uma cidade que tem um nome engraçadíssimo, que é Cornuda. Nessa cidade tem essa gráfica, que chama Gráfica Antiga, só o sobrenome do cara, não é porque é velha. E ele resolveu criar um museu, uma tipoteca, que é seguramente o museu mais importante de tipografia do século XIX e XX na Europa, dá para dizer. A produção dos caras é impressionante. Os caras têm muita grana, pegaram um edifício histórico que fazia cordoamento para barcos lá de Veneza, e adaptou o prédio inteirinho para um museu de tipografia. Então, não só... É um museu do caractere, eles falam. É um museu de letra. Mas tem muita coisa de impressão. Então, esses prelos antigos... Ali é uma coisa de tirar o fôlego. Cada uma daqueles pedaços, você abre ali, tem gavetas de tipos de madeira. O acervo de tipos de madeira deles, de metal, é de tirar o fôlego. É impressionante. Olha só, isso aqui... Aqui você sobe, vai para um outro andar, já era grande, eles estão anexando o prédio do lado, que é a mesma área, estão fazendo uma biblioteca animal, uma área só para workshop, para você produzir
tipógrafos, artistas convidados vão lá, vão ter acesso à produção deles. Recebem estudantes, mais de 5.000 estudantes por ano, fazem workshops lá. Essa é a área atual, vai ter uma área que é o dobro dessa, com gaveteiros, com prensas e impressoras tipográficas. Aqui é uma área de mostra, ali a biblioteca atual, que vai ser maior do que essa área. Aquela imagem do manual tipográfico que eu mostrei no começo é do acervo deles. Eles têm, vale quem for para a Itália, conseguir dar uma esticada, quem tiver para lá de Veneza, realmente, ninguém conhece uma cidadezinha que é um ovo. Cornuda, sei lá, deve ter 5.000 habitantes, se tiver. Tem que fazer 3 baldeações de trem para chegar lá 5 horas. Esse parece que é do Bodoni, mas não é. Tem o Ambrosini, foi um funcionário do Bodoni, brigou, aí ele fez uma tipografia, concorrência, trabalhou como concorrente do Bodoni, eles brigavam, eram inimigos. E eles têm todas as matrizes, uma série de coisas sobre esse cara aí. Aliás, eram irmãos, né? Que fundaram uma tipografia lá em Parma também. E eles estão apoiando a revista que eu estou editando lá. E também eu estou trabalhando em parceria com eles, né? Uma das peças que a gente fez para distribuir para os participantes daquele curso de Milão, né? Eu projetei esse cartaz e a gente produziu lá na Tipoteca, com um dos tipos dele, né? Esse cartaz é enorme. E foi distribuído para os alunos. E eu estou editando para eles o boletim, a newsletter do museu, aonde tem uma tiragem muito grande, mas eu combinei de fazer. Eu pego as coisas que são impressas, né? Escaneio, eles imprimem no offset e depois esses números na capa, ou algumas coisas a gente coloca em tipografia, ou seja, offset com tipografia. E aqui eu vou falar um pouquinho, mostrar algumas imagens da Tipo Itália. Essa é a capa, né? Eu fiz um ensaio. Devo dizer, é uma tipografia italiana, né? Com algumas variáveis. Assim, algumas coisas que a gente usa aqui na revista Tipografia, como muito mais valor à imagem, à ideia do que ao texto, do que à análise, eu coloquei isso para eles. Eles acharam muito legal. A revista é maior do que a tipografia, mas é bilíngue, que é outro raciocínio, outra maneira de pensar, de produzir uma revista. Mas uma das coisas que funcionam, que eu acho legal, é ter os artigos visuais, né? São ensaios, e a palavra lettere pode dizer, significa letras ou cartas em italiano. Então, tem um trocadilho que é interessante. E toda a porta lá, nas cidades onde eu pude ir, saía fotografando essas bocas, né, de carta nas portas, algumas maravilhosas. Então, a revista começa e termina com esse ensaio, usando essa duplicidade aí de sentido da palavra, né? E são muito bonitas. Essa primeira edição tem 2 ensaios, né? Um com as letras esquecidas. São imagens, né? Eles chamam de ghost signs em inglês, né? Que estão aí sobrando, né? Então, tem fotos que eu fiz e de um rapaz de Milão que também faz umas fotos muito bonitas. E essa é uma dupla, né? Isso em Gênova, na cidade que eu moro, tem uma empresa lá, eu quero fazer uma matéria com eles só fazem neon. O neon lá é muito elaborado, é maluquíssimo. Eles conseguem criar várias fontes em neon. A tecnologia que eles têm de neon é uma empresa dos anos 50, tá atuando, é a principal de Gênova, mas de vez em quando eu acho umas coisas assim que vale a pena documentar. Uma outra matéria, a gente faz matéria muito...
falar só de tipografia, né, mostrar serifa, espessura, coisa, não vale a pena se você não mostra também numa revista a utilização da tipografia. E no acervo dessa biblioteca, da biblioteca da Tipoteca, eles têm a coleção completa dessa revista chamada Campo Gráfico. É uma revista de vanguarda dos anos 30 e que todos os colaboradores eram, como se diz, voluntários e usavam a tecnologia gráfica para a criação. Então, tem coisas belíssimas nessa revista. Eu fiz uma matéria só sobre as capas, fiz uma seleção de capas da Campo Gráfico. O Pietro Maria Bardi, quando estava na Itália, era um participante desse grupo. Ele já editava uma revista, que, se eu não me engano, chamava Módulo, eu não tenho bem certeza, mas tem várias colaborações dele nessa revista, inclusive anúncio da revista dele na Campo Gráfico. São capas geniais. Olha a liberdade que eles tinham de sobreposição, né, dos títulos, usar o espaço M como ponto focal na capa. São capas maravilhosas. Graficamente também era muito bem diagramado. Outra matéria que fecha essa utilização da tipografia no design gráfico é uma seleção de brochuras, né, de materiais promocionais da Nebbiolo, que eram feitas internamente. Aqui dá para ver, né, a possibilidade de explorar uma revista com texto bilíngue. É super difícil isso. E a gente conseguiu se divertir enquanto fazia. Stop, que é uma fonte curiosíssima, um sucesso internacional, vamos dizer assim, a Comic Sans dos anos 70. Todo mundo que não era profissional adorava usar a Stop. Então, você vê em cartazes, em fachadas, e nós vamos fazer uma matéria sobre a Stop no número 2. Isso aqui é uma das brochuras dessa edição. Aqui, aquele outro curso de design tipográfico lá em Milão. Uma escola pública. A cada edição eles fazem um livreto desses, e que é matéria também na Tipo Itália 1. O James Clough fez uma matéria belíssima, de um tipo curiosíssimo, chamado Itália, um tipo do século XIX, e que, nessa época, eram as fat faces, né? Aquelas letras que não coloquei aqui, mas que tem exatamente a proporção contrária. As hastes eram muito grossas e as barras muito finas. A Itália é exatamente o contrário. As hastes muito finas com as barras muito grossas. Ele fez uma matéria, não é um tipo italiano, a gente só fala de tipografia na Itália, mas essa fonte tem um nome italiano, então eles iam fazer essa matéria, eu achei muito legal, em parceria com outro historiador de tipografia, que é o James Mosley, que também é o cara que mais conhece a história da tipografia vivo, né? Que ajudou ele nessa matéria. Aqui são as matrizes que estão lá em St. Bride, na Inglaterra, e aqui as provas que eles fazem, chamam de smoke proof. Eles pegavam as matrizes, passavam a fumaça da vela para tirar uma prova. Então, eles fizeram as provas de fumaça com esses tipos, que foram digitalizados por um rapaz que já faleceu, né, um designer inglês, e a gente fez uma matéria sobre essa fonte. Fiz uma matéria bem técnica sobre a fonte Dante, que é a fonte dos anos 50, especialmente para livros, produzida pelo uma dupla, né? O Giovanni Mardersteig, que era um alemão que migrou para a Itália e que fez uma editora chamada Oficina Bodoni. Essa Oficina Bodoni, inclusive, ele fundiu tipos usando as matrizes do próprio Bodoni nos anos 50 e fez a fonte Dante, lançada pela Monotype. Agora está na versão Pro, em OpenType, da Monotype, também é uma fonte belíssima. Então, eu fiz uma fonte bem técnica, analisando historicamente, tecnicamente, um artigo longo. Aliás, em média, os artigos têm 14 páginas, né? Contando a história dessa fonte e analisando ela tecnicamente. As fontes que eu utilizei na revista, uma delas é a Eurostyle, ou Eurostyle, né, como se fala no mercado internacional, mas na Itália é Eurostyle. Foi redesenhada pelo nosso velho conhecido Akira Kobayashi, né? Fizeram uma versão
onde ele refinou as proporções, os pesos, fez uma série de... e é a fonte que a Linotype lançou esse ano. Que é uma fonte que foi criada... Mais 5, tá bom. Tem um chorinho? Como tipo de metal. E aqui o Aldo Novarese, esse de camisa aí de gondoleiro veneziano, em 62, no lançamento da fonte, que é uma personalidade, foi, né, uma personalidade fortíssima, um grande type designer, uma grande figura, um cara irracível e generoso ao mesmo tempo. Figuraça esse cara. Uma fonte em uso, né, um termômetro. A Rialto, feito pelo Giovanni De Fati, esses que foram estudar no exterior, né? Ele mora na Áustria atualmente. Tem essa fonte eu acho lindíssima. É uma fonte baseada, né, nos caracteres humanistas, século XV. Gioconda, que eu acho fantástico, é um inglês que trabalhou em cima de uma base de um lettering, né, renascentista do Cresce, Francisco Cresce. Alberto Pingeira mora na Alemanha, um desses que exportados, né, para a Alemanha. Essa fonte é belíssima, adoro usar ela na topografia. No número 2, a gente vai continuar aquela matéria que saiu na topografia 8, sobre as torres de relógios. Aliás, quem não conseguiu ainda a sua topografia 8, hoje temos mais uma oportunidade. Tony, você trouxe? Certo. Então, aquela pesquisa, esse ensaio que eu comecei a fazer, né, desde que eu me mudei para lá, vendo as tipografias, né, as letras, os números, basicamente, nas torres de relógio italiana. A Itália é o país dos campaniles, né? Cada cidade que você pode ter 2.000 habitantes, deve ter pelo menos umas 6 torres de igreja, e no mínimo 2 delas têm um relógio. Então, número 2, eu vou continuar o ensaio, né? Olha que maravilha! Isso é pintado numa parede, o relógio. E terminando, eu vou falar, quer dizer, eu mudei para a Itália, consegui equacionar uma coisa para eu trabalhar só com tipografia. E eu estou concluindo a minha primeira fonte de texto, né, baseada nessa fonte Paganini, do Raffaello Bertieri, que foi um cara que se baseou numa fonte manuscrita num lettering, né, do século XVIII, XIX. Usou essa fonte na década de 20. Aqui está a versão light dela. Eu já usei também na topografia 8, as maiúsculas, né, estavam prontas. Agora eu estou trabalhando nas... Eu consegui uma amostra, né, do catálogo dessa fonte, essa é a versão normal, que eu achei muito pesada, e essa é a versão light. Então eu fiz e algumas proporções, né, eu acabei modificando de alguns caracteres. E fiz uma fonte, essa versão regular, né, pretendo continuar a família na Bold, na Italic e na Light. E quando a gente trabalha com essa... E vai chamar Gênova, né? Eu ainda estou fazendo modificações nos glifos, alguns detalhes, estou trabalhando, tendo que redesenhar. Eu fiz no Illustrator, mas estou redesenhando no FontLab. Aqui são 2 caracteres. E uma das coisas que acontece quando você trabalha numa fonte antiga, você nunca sabe como ela foi feita nos detalhes. Você tem uma visão do todo, das proporções, né? Porque quando a letra é impressa, né, a tinta escorre e você perde a noção de como eram os acabamentos. Então, eu defini um programa, ou seja, eu utilizei a letra como base, né, a forma geral dela, mas estou criando e redefinindo os parâmetros para definir cada um dos caracteres e como é que elas vão funcionar entre si. Eles só tinham essa versão, o P era aberto, como é comum nesse tipo de letra, né? Mas eu gosto muito do B e do R também abertos. Então, estou fazendo algumas variações, né? Alguns caracteres que são os detalhes, né? Caracteres que eu acho bonitos nessa fonte. O K é muito característico, o Y com essa perna bem, né, orgânica.
Os números eu acho belíssimos. O 7 é muito característico, o 2, o 3 são alguns sinais. Esses eu não tinha, acabei de conseguir uma versão com todos, uma amostra com todos os caracteres. Então eu vou rever, porque esse daí eu criei, porque na amostra que eu tinha antes não tinha esses caracteres, né? Mas agora eu vou receber essa amostra, pretendo fazer uma revisão. Então é uma fonte que está a caminho. Ok? Grazie mille. Um tempo, hein? Alô? Tem tempinho para bate-papo? Não, senão a gente... Alô, alô? Tem tempo para perguntas. Perguntas? Tony DeMarco. Por que o cara está fazendo uma fonte para legendar filme se na Itália os filmes são todos dublados? Essa é uma característica do italiano. Eles são todos loucos, como já dizia o Asterix. Realmente é um pé no saco isso. Você vai ver filme lá, tudo legendado. Impressionante. Desculpa, tudo dublado. Aliás, uma outra sessão está explicada. Essa é legendada. Então, mas, a grosso modo, como na França, né? Na Europa eles têm um pouco isso, né? Na França você vai ver também tudo dublado. Mas realmente é surpreendente. É um país surpreendente a Itália. A gente já tinha uma noção, né? Porque é muito forte a presença italiana aqui no Brasil. Mas trabalhar lá, conviver com eles no dia a dia, a burocracia é infernal, os ritmos são muito mais lentos. Eu precisei, aqui a gente é acelerado, né? Que nós somos mais, trabalhar nesse ritmo, viver nesse ritmo não é saudável. Então lá as decisões, as coisas acontecem muito mais lentas, mas acontecem, né? Então está sendo uma experiência bem interessante. Alguém mais? Perguntas? Espera aí, só uma sala. Oi. Fala. Eu queria saber se você viu se tem algum curso já de pós-graduação voltado a essa área. Primeiro que a formação lá é diferente, né? Mas se eles já estão mexendo os pauzinhos para alguma coisa nesse sentido. Esse type design, se eu não me engano, é pós-graduação. É extensão, melhor dizendo, mas desculpa, é curso livre. Na Itália mesmo, não tem. Pós-graduação em tipografia é muito cedo, né? Mas eu não tenho essa informação, não. Tá. Ele só tem curso lá nessa área. No Politécnico de Milão, no IED de Milão, tem um curso de tipografia, mas não é de design tipográfico, e nessa escola Bauer que fizeram os livretos aí. Não tem, eles estão essa Bauer é dos livretos, lá do James Clough. Que é da gráfica? Que eles têm uma escola pública, Cristiano. Oi, Cláudio. A Nebbiolo, ela é uma Type Foundry. Foi. E ela hoje... Não é. Não é nada. Não existe. E o curso Type Design, ele é esse Politécnico... Politécnico de Milão. É um consórcio. Eles têm a ADG deles, lá chama IAP. O site é www.iap.it. Eles têm uma produção bacana, assim, é uma associação bem ativa, né? E é um consórcio da IAP com o Politécnico de Milão e mais uma outra entidade, que agora eu não lembro, montaram esse curso, né? Eu acabei não pondo, né, o link, eu também não... A gente pode mandar para os primeiros. Tá. Ao seu. Como foi essa sua escolha de resgatar a Paganini, ou só uma admiração por ela, para fazer um redesenho e transformar ela numa fonte mais... Foi amor à primeira vista. Eu olhei a fonte no catálogo da Nebbiolo, eu estava folheando, né? Essa foi anterior. Eles têm um livro lá que chama... agora escapou o nome, mas que conta a história da tipografia até o final do século XX. Chama Uma História de Caractere, uma coisa assim. E foi fundamental isso, porque é uma tese de uns alunos, né, que foi publicada numa coleção que fala de tipografia, uma editora pequena lá de Roma, eu acho. E eu encontrei essa fonte. Esse Raffaello Bertieri era o grande oponente daquela revista Campo Gráfico. Ele tinha uma revista que chamava O Ressurgimento Tipográfico.
que era uma revista nos moldes tradicionais, o cara pregava o culto, as tradições, né? Ele era realmente era um apaixonado, só que ele era muito clássico, ele era um cara extremamente rigoroso. E naquele momento, toda aquela ebulição, né, criativa, década de 30, as vanguardas europeias, surgiu na Itália a revista Campo Gráfico, que era o grande inimigo, literalmente, eles se xingavam por editorial, era uma coisa horrorosa. Mas a fonte do cara é muito bonita, né? E eu tenho umas 2 ou 3 fontes de texto já iniciadas, mas nenhuma delas fazia a minha cabeça, e nenhuma delas que eu me interessava demais em produzir. E como eu fui para lá para me dedicar à tipografia, e lá, assim, a cidade pequena, você não perde tempo no trânsito, sobra o tempo. O tempo é um bem que aqui em São Paulo é escasso, né? Não sei em outros lugares, aqui no Rio talvez, mas assim, eu não tinha tempo, eu acordava cedíssimo, atrasado, assim, 6 horas da manhã já estava atrasado, pô, tenho 15 coisas para fazer. Lá não, você pode se organizar, você consegue criar, e passei a me dedicar a estudar o FontLab, né? Comprei aquele FontLab Fest, Learn FontLab Fest do Garbaga, Cabarga, nome enjoado, e comecei a desenhar essa fonte, né? Pelo simples prazer de desenhar. E eu quero concluir ela para fazer uma matéria sobre o Bertieri no número 3. Eu queria fazer na 2, mas depois que eu comecei a ver a encrenca que é o FontLab, gerar caracteres, eu falei, pelo amor de Deus, não vai dar, sai do 2, vai para o 3. Né? Então, é possível fazer direito, sabe? A ideia assim, não tenho pressa, eu quero fazer essa fonte direito. Né? E toma tempo, é difícil, porque tem muitos parâmetros técnicos, fora o lado de você trabalhar a proporção, trabalhar o desenho da letra, né? Que é o grande barato. Todo esse lado técnico é uma obrigação. Talvez algum maluco prefira fazer o lado técnico, eu prefiro fazer o lado do desenho. Mas uma coisa sem a outra não funciona. Então, eu sempre fui do fontógrafo, eu nunca tive tempo e paciência de estudar o FontLab. Mas é uma ferramenta maravilhosa. Só curiosidade, por que você foi para Gênova? Queria morar perto do mar. Na verdade... Mas tem essa integração entre as outras cidades, assim, porque você vai direto para Milão? Assim, é perto, na verdade, assim, não dá para ficar no sul da Itália, porque o sul da Itália é basicamente agrícola, né? Roma, cidade grande, obrigado, São Paulo já serviu. Né? Milão também. Eu queria uma cidade pequena, porque eu tenho filho pequeno, um deles tinha muito problema de bronquite, né? Problema respiratório pesado aqui em São Paulo, mas a gente saiu por causa disso. E no mar a bronquite é bem mais fácil de curar, né? E uma cidade pequena. E Gênova é curiosa, assim, não é uma cidade que faz parte do eixo turístico principal da Itália, mas foi uma cidade tão importante quanto Veneza na época das repúblicas marinárias, né? Desde a época da Idade Média, os templários, que eram os cavaleiros, né? Foram para as cruzadas em Jerusalém, saíram de Gênova. É uma cidade que tem um passado riquíssimo, tem tesouros valiosíssimos lá também, e é desconhecida, assim, é uma cidade que ninguém fala muito, quando vai para a Itália, alguém vai para Gênova. Todo mundo passou por Gênova, para ir para Milão, para ir para Toscana, para o Vêneto. Então, eu queria um pouco de sossego, sabe? Criar os filhos pequenos, poder trabalhar, me concentrar. Então, Gênova foi meio por exclusão, assim, né? Surgiu e é legal também isso, porque é no norte da Itália, ali no litoral da Ligúria, e é perto de Milão, de Turim, que são os polos de design, né, mais desenvolvidos, tirando Roma, né, que também Roma, Milão e Turim são as cidades onde o design é mais desenvolvido, onde eu teria mais oportunidade de trabalhar, de desenvolver. Tem uma pergunta da internet, olha que chique. Quem é? O Fábio Hag, lá do Sul. Abraço, Fábio. Para fechar aqui essa parte de perguntas, ele está perguntando qual é a opinião dos italianos sobre a produção tipográfica brasileira. Eles ficaram fascinados com o pouco que eu mostrei, né? Eu só fiz eu fiz 2 palestras, uma no IED de Milão e outra no encerramento desse curso, e coloquei a revista Tupigrafia na biblioteca,
na livraria da IAP, né, que eles têm uma livraria online, onde eles vendem só livro de design e de tipografia. Esgotou em poucos dias, eles estão me pedindo mais, agora, quando eu voltar, levo mais um pacote para colocar lá. Dentro daquela ideia, né, eles são muito rigorosos e acabam ficando um pouco travados. Por quê? É muita responsabilidade, né? Eles têm um passado que pesa, que eles têm que ter um nome a zelar, né? Aqui a gente tem um nome a zerar, é diferente. Então, é importante isso para eles, ter esse contraponto, saber que a gente é um pouco mais livre e que essa liberdade, se você tiver, vamos dizer, não sei se é a melhor palavra, responsabilidade, se tiver embasamento, você acaba produzindo com muito mais facilidade, a criatividade acontece de uma maneira mais livre. E a revista Tupigrafia, eles simplesmente ficaram impressionados, porque é uma revista completamente fora dos padrões. A revista Projeto Gráfico da IAP é uma revista, parece um catálogo telefônico. O que tem de matéria, de texto, e eles não leem. Eu falei, vocês leem isso daí? É difícil alguém que leia tanto texto, é impressionante. Eles dão um monte de informação escrita e as fotos desse tamanho. Tudo bem, informação é fundamental, né? Mas a tupigrafia e a Tipo Itália também pretende ser um estímulo. É uma coisa que a gente não pode querer esgotar numa revista os assuntos, né? Não é um livro, não é uma tese. Embora a gente defenda certas teses visuais, certas ideias, a ideia é mais importante. E aí, se a pessoa gosta daquele assunto, se interessa, vai e aprofunda, tem outras referências. O importante é que a gente consegue enfocar, né, certos assuntos de uma maneira mais visual. Então, eles gostaram da tupigrafia, gostaram muito da nossa produção. Eu mostrei a produção dos tipos recentes, né, que saiu na Tupigrafia 8, em detalhe. Olha lá. E os caras, assim, o Piero Demac ficou realmente assim, já tinha sido uma amizade instantânea. Depois que ele viu a palestra, o cara fica pagando pau para mim o tempo todo, né? Assim, e o cara é maravilhoso, assim, como pessoa, como profissional, como professor, né? Então, essa relação, essa troca é muito produtiva. Tem muita coisa para contar nas tupigrafias seguintes, né? Deve surgir mais material italiano. E eu vou tentar trazer a Tipo Itália para cá, né? Ela está imprimindo, o lançamento é dia 28, lá no IED de Milão. E eu pretendia trazer comigo para o Brasil aqui, mas não deu tempo, porque atrasou a edição. Então, é isso aí. Tá joia. Cláudio, obrigado. Valeu. Tchau aí. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa, uns 5 minutinhos, água, café. Quer indicar um? Venda de tupigrafia. Venda de tupigrafia. Pessoal, quem quiser, o banheiro está logo aqui à esquerda, saindo aqui do auditório, e tem um café mais no fundo aqui do prédio, aí precisa também seguir a orientação aí do pessoal, que é fácil. Tá? Tem uma lanchonete ali embaixo. Quanto tempo? 10 minutinhos no máximo, é só o tempo de sair que a gente já vai começar com o Gustavo Garcia. Obrigado.